Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje a nossa aula não é de Natal, tá? Hoje eu vou atender o pedido de uma seguidora. Ela pediu uma ideia para presente de Dia dos Professores e eu acho que até hoje eu nunca fiz uma aula pensando em Dia dos Professores. Olha que absurdo! E daí então a nossa aula de hoje vai ser com esse tema, tá? Eu sei que tá pertinho, mas sempre é legal ter uma ideia aí. Eu espero que vocês gostem. O que eu vou fazer com vocês? Eu vou trabalhar essa pasta de MDF, essa aqui é aquelas pastas de elástico para guardar papel. Esse aqui é um tamanho médio, mas tem para vender menor e maior. Essa daqui é o tamanho M. O que eu fiz aqui? Essa é uma peça super legal, útil, que é a melhor parte, né? E baratinha pra gente comprar para presentear. Essa tamanho médio eu paguei R$11 e eu trabalhei aqui só com pintura. Eu não colei recorte de MDF, eu não trabalhei com nada assim de outro mundo. Aqui é tudo pintura com stencil, tá? Pra ser uma coisa simples, gostosa e rápido de fazer, porque o Dia dos Professores tá aí pertinho, né? Aqui eu trabalhei cores outonais, né? Trabalhei com galhos de folha, que é uma coisa que eu gosto muito. Peguei uma frase neutra, vocês podem variar a frase, vocês podem variar o stencil de galhos, tá? E aqui eu tentei fazer assim, nem masculino nem feminino, tá? Mas caso vocês queiram dar de presente para um professor e vocês não quiserem deixar com esses galhos de folha aqui, porque eu fiz bem proposital, não tem flor aqui, eu coloquei só galho de folha mesmo. Mas falar, eu não quero colocar, não quero para dar para professor com esses galhos. Vocês podem tirar esses galhos e deixar esse xadrez aqui do fundo, que esse xadrez é um stencil que chama grid, é um xadrez grid, ele é com listras fininhas, tá? Tem tudo no link aqui da descrição do vídeo, tá? É um xadrez super chique, super bonito. Quem não quiser colocar os galhos pode deixar só com o xadrez. Se quiser uma coisa mais clean, que fique mais neutra aqui no caso de professor, tá? Mas dá para vocês trabalharem aqui tranquilamente, tanto para professora quanto para professor, pelas cores, pelos detalhes, tá? Eu tentei fazer realmente o mais neutro possível para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E se você gostar, por favor, curta e compartilhe, ajude nosso canal a crescer. É super importante, rapidinho, faz uma diferença enorme aqui pra gente. Vamos lá? Bom, o que eu fiz aqui? A tampa da nossa pasta de MDF, ela tem 26,5 por 20,5, tá? Eu peguei e risquei uma faixa central aqui de quase 13,5, então aqui tem 13,5 centímetros e deixei o restante aqui, que foi 6,5 para cada lado. A faixa central eu fechei com o branco. E as duas faixas aqui das pontas, eu fechei com o ocre folk. Isolei aqui com fita crepe para começar a trabalhar a parte central da nossa tampa. Vou sombrear os 4 lados com o pincel chanfrado e o cinza. Agora, ainda com o cinza, vou pegar a minha esponja marinha e vou fazer um esponjado aqui nesse fundo bem delicado. Feito isso, eu vou trabalhar com essa frase aqui, tem amor. Vocês podem colocar qualquer outra frase que vocês quiserem. Eu quis pegar uma frase neutra, nada que especifique de Dia dos Professores, até porque acho que nem tem stencil com frase específica de Dia dos Professores, né? Mas eu quis pegar uma coisa neutra porque o presente é de Dia dos Professores. Mas a professora ou o professor vai poder usar o ano todo e eu acho que vai super combinar aqui. Vou começar fazendo uma marcação pra gente fazer aquele efeito 3D, né? Vou começar fazendo a marcação com o cinza também.
Peguei aqui, encaixei o nosso stencil de volta no lugar, vou andar um pouco para frente, um pouco para cima, vou fixar aqui o nosso stencil de novo. Vou começar preenchendo o fundo só da palavra amor, tá? Só da palavra amor com o vermelhão. Agora, eu vou pegar o preto e o que que eu vou fazer? Eu vou preencher o restante da nossa frase e eu vou usar o preto para fazer um esfumado só aqui na parte de baixo da palavra amor, para dar a impressão de que tem uma sombra aqui embaixo da palavra amor, tá? Então, fechou aqui, fechou o tem e aqui só um esfumado. Agora, eu vou pegar o branco, o meu pincel chato de cabo amarelo, vou usar aqui nas letras, deixa eu ver, vou usar esse aqui que eu acredito que é o tamanho 8, já até apagou aqui, e eu vou fazer uma luz seca no centro dessas letras maiores. Aqui não, porque a letra é mais fininha, daí aqui eu vou deixar para iluminar com um liner, então a luz seca vai ser aqui e no amor. Agora, aqui no caso da palavra tem, como eu falei pra vocês, como é mais fininha, eu vou iluminar com o pincel liner. Pra ficar mais certinha a luz aqui, porque é o que eu falo pra vocês, se a gente encosta a luz nas bordas da letra, o efeito não fica do jeito que a gente tava querendo. Essas bordas, elas têm que ficar sem a luz pra dar o efeito de que a luz tá no centro e a sombra tá nas pontas, tá? Então, aqui na palavra tem é a mesma coisa. Então, eu vou iluminar... Vou fazer um risco, ó, no centro das letras. Pra ficar iluminada também. Eu não indico fazer a luz com esse risco nessas letras mais grossas, como aqui o amor, fazer tudo com o liner, porque o efeito não fica tão bonito. Eu prefiro fazer com a luz seca, mas daí fica opcional pra vocês. Agora, eu vou pegar o breu e eu vou fazer um sombreado aqui nos 4 cantos da nossa faixa central. Vou trabalhar aquela nossa sombra penteada para dar uma envelhecida aqui. Quem tem dúvida e for membro do canal, tem uma aula específica só de sombreado na nossa playlist exclusiva para membros, tá? E nessa aula específica de sombreado, eu mostro como que eu trabalho a sombra penteada também. Então, se você é membro do canal e não viu essa aula ainda, assiste que ela vale muito a pena.
Inverti a nossa fita crepe para começar a trabalhar as duas faixas das pontas, tá? Que o fundo, né, tá ocre folk. Vou começar sombreando os 4 lados das duas faixas com o marrom. Ainda com o marrom, eu vou pegar esse stencil aqui, que ele é a estamparia grid, né? Ele é um xadrez com listras bem fininhas. Normalmente ele é feito com o fundo branco e o xadrez em preto. Mas eu vou aproveitar ele aqui, que eu acho que vai ficar interessante. Eu vou fazer no marrom. O que que eu vou fazer? Vou fazer todas as listras verticais primeiro e depois eu vou cruzar com a horizontal. Feito isso, agora eu vou pegar o preto e eu vou fazer um sombreado encostado na fita crepe. Bom, feito isso, o stencil que eu vou trabalhar agora para dar um detalhe diferente aqui na tampa da nossa pasta é esse stencil aqui, que ele é um stencil de fundo, mas ele não precisa ser só de fundo, tem muita coisa aqui que dá pra gente aproveitar numa peça. Eu adoro esses tipos de galhos, sou bem suspeita a falar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar esses galhos do stencil para fazer um arranjo aqui na borda, nessa emenda aqui, dessas duas faixas, para dar um detalhe a mais. Vou ter que começar aqui trabalhando com um galho de cada vez e a gente vai construindo à medida que a gente vai encaixando os galhos. Eu vou começar esses galhos do escuro pro claro, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar este galho, este, ó, que as folhas são parecidas, e este aqui. Então, eu vou trabalhar com esses 3 galhos aqui e eu vou acrescentar nessas duas emendas aqui das cores, vou fazer trabalhando com o preto. Não precisam fechar 100%, vocês podem deixar ele um pouco mais esfumado, tá? Não precisa fechar 100%, porque vai ter outros galhos de outras tonalidades por cima. A gente só vai começar dos galhos que estão lá no fundo, que são galhos mais escuros, para daí, à medida que a gente for trazendo os galhos que estão na frente, a gente vai trabalhando com cores mais claras, para realçar mesmo, fazer do fundo pro que tá na frente.
Agora, eu vou pegar esse galinho aqui, ó, esse galinho aqui, e eu vou jogar ele, seguindo aqui a nossa sequência de cores, né? Vou jogar ele usando o Mirna. O Mirna vocês têm que fazer até fechar, tá? Tem que fechar o Mirna pra começar a chamar mais atenção aqui. Continuando aqui a nossa sequência, eu vou pegar agora esse galho com bolinhas, tem dois dele, tem um aqui e um aqui, e eu vou fazer esses galhos com o Primavera. E finalmente eu vou pegar esse galho de folhas aqui e eu vou jogar aqui nas nossas duas faixas, preenchendo com o orégano. Vocês notaram que eu não fiz os galhos idênticos dos dois lados, eu fui variando de cada um de uma forma. Aqui eu fiz 3 desse, aqui eu só fiz 2, tá? Não precisa fazer os dois lados idênticos. Eu gosto até mais quando fica diferente assim, eu acho que fica mais harmonioso. Agora, esse galinho que tem as bolinhas nas pontas, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o mel, vou pegar o meu pinta-bolinhas, eu acredito que vai ser o tamanho 7, e eu vou bater uma bolinha em cada marcação aqui das bolinhas do nosso stencil. Agora que as bolinhas estão secas, eu vou pegar o curry, vou pegar o meu pincel chanfrado tamanho 10, se vocês tiverem um tamanho menor, um 6, um 8, usem aqui. Tem na descrição do vídeo, aqui nos comentários, tem link para vocês comprarem pincéis de outros tamanhos, caso vocês precisem, tá? Aqui é o caso deles.
E eu vou sombrear meia bolinha, tá? Eu vou sombrear só metade de todas as bolinhas por dentro. Agora, eu isolei com fita crepe aqui na parte de dentro da nossa tampa e eu vou reforçar um sombreado preto aqui por fora da fita crepe, só para reforçar a ideia de que essas folhagens elas estão saindo por baixo aqui da nossa faixa branca, tá? É como se esses galhos estivessem saindo por baixo dessa parte central. Então, eu vou reforçar o sombreado aqui de preto para reforçar essa ideia. Para finalizar aqui nossa tampa, eu vou pegar o stencil de costurinha, eu vou usar esse que é um pesponto e um X intercalado, mas não precisa ser esse, se vocês quiserem mais simples pode ser esse daqui, não, aqui os dois ficam bons, é que eu gosto muito desse que tem o X intercalado, e eu vou fazer aqui embaixo e aqui em cima também com o preto. A parte de baixo aqui da nossa pasta, né, que é a parte da caixa, onde a gente vai guardar os papéis, o que que eu fiz? Fiz bem simples, porque a gente já trabalhou bastante a tampa, né? Então, eu pintei dentro e fora da nossa caixa com o orégano e eu sombreei e fiz stencil nos 4 lados aqui, ó, com o titânio. Tá? Então, eu fiz bem simplesinha a parte de baixo da caixa, só sombra e stencil mesmo, para não tirar os detalhes da nossa tampa, né? Senão vai ficar muito carregado. Então, eu optei por fazer mais simples aqui na parte de baixo. Bom, feito isso, eu passei verniz aqui na nossa pasta, tá? Passei verniz spray no caso, mas vocês podem passar de pincel, de rolinho, podem passar cera, tá? Só para proteger, principalmente porque é o tipo de peça que vai ser utilizada, né? O professor, a professora vai colocar papel aqui, consequentemente vai levar para lá e para cá. Então é importante que a gente impermeabilize para proteger bem essa peça. Aí aqui eu tirei o elástico, obviamente, antes de pintar, né? Passei o verniz antes de colocar ele também. E daí eu passei o elástico aqui do mesmo jeitinho que eu comprei. Bem tranquilo, bem fácil e bem rápido de fazer, dá pra vocês variarem bastante. Caso vocês não queiram fazer essa pintura numa pasta, a pasta foi exatamente por conta de pensar num presente pro Dia dos Professores, vocês podem adaptar a pintura dessa tampa para uma caixa, por exemplo, tá? Podem fazer numa caixa, no fundo de uma bandeja, não se prendam só à pasta, é que eu acho que a pasta é uma ideia interessante mesmo pro Dia dos Professores, tá bom? Feito isso, vocês podem colocar um chocolate dentro, alguma lembrancinha e dar de presente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Que ajude vocês a ter algumas ideias aí para o Dia dos Professores. Se você gostar, quiser dar uma ideia interessante, coloca aqui na descrição do vídeo, eu tô sempre de olho. Às vezes a sua dica pode render um projeto legal aqui e eu gosto muito de compartilhar com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.